Muito bem, pessoal. Então, nessa terceira parte da nossa aula, a gente vai falar sobre os vocabulários, né? Sobre o vocabulário que você aprendeu, as palavras novas que você aprendeu aqui. Lembrando que a gente tem todo esse resumo aqui, que ou você pode ter no material de apoio, né? Que você pode estar baixando esse arquivo, ou você pode fazer as suas próprias anotações. Eu recomendo que faça as suas próprias anotações para ajudar na memorização, né? E até para que se surgir alguma dúvida. Mas o momento de aplicação é justamente agora, né? Como que funciona essa aplicação? O ideal é que a gente sempre construa pelo menos uma frase para cada palavra nova que a gente aprendeu. Pode ser uma frase aleatória ou, se possível, uma frase que tenha a ver com você, com o seu dia, com a sua realidade. Quanto mais você traz para perto de você, a chance de você memorizar essa palavra é muito maior, tá? E não só memorizar, mas entender como que a gente aplica ela, porque nem sempre é só a tradução, mas é a forma de aplicação que também é importante. Eu trouxe para você alguns exemplos de frases compostas com essas palavras. Eu tenho algumas frases com 2 ou até mais palavras deste vocabulário. Se você conseguir, você pode também fazer frases com mais de uma palavra, mas o ideal mesmo para exercitar, você que está começando, é realmente uma palavra, uma frase, tá? O ideal seria isso. Mas vamos às frases de aplicação. As palavras em negrito, então, dessas frases são as palavras novas desse vocabulário, dessa aula, deste texto. Como eu falei, algumas palavras talvez você já conheça. O nosso foco aqui para essas palavras é você aprimorar a pronúncia, caso ainda precise, e algumas palavras servem realmente para memorização. Então, eu vou ler a frase em inglês, vou comentar um pouquinho a frase e vou traduzi-la. Perceba que ela não tem a tradução aqui, porque eu quero realmente que você faça a tradução manualmente dessas frases. Pode ser ou manualmente, né? Ou seja, papel e caneta, ou você pode fazer, se você tiver, no arquivo de notes, que é o arquivo compartilhado, se for o seu caso. Mas muito bem, a primeira frase diz o seguinte: My mother lives near the mountains. My mother lives near the mountains. Quando a gente traduz essa frase, ela fica da seguinte forma: Minha mãe mora perto das montanhas. Lembre-se que a palavra near já tem dentro dela o de, né? Perto de. Então, a gente precisa usar depois um artigo, perto de as montanhas, que no português a gente traduz para perto das montanhas, ok? Near the mountains. Recomendo então que você faça uma frase usando a palavra mother, uma frase usando a palavra near e uma frase usando a palavra mountains. Próxima frase. Is your brother a nurse? Is your brother a nurse? Aqui é uma frase usando o verbo to be, né? Então, o verbo to be não precisa de auxiliar, portanto, seu irmão é um enfermeiro? Lembrando que a palavra nurse serve tanto para masculino ou feminino no português. Pode ser enfermeiro ou enfermeira. Então, recomendo que você faça uma frase usando a palavra brother e uma frase usando a palavra nurse. Próxima é uma pergunta. Does your sister have a good time with her friends? Does your sister have a good time with her friends? Aqui a gente tem, primeiro de tudo, a palavra sister, então eu estou perguntando sobre a sua irmã. Does your sister tem? Ou seja, a gente está conjugando esse verbo, então eu não preciso mais usar o to. Lembra desse detalhe? Lá nas nossas palavras está anotado como to have a good time, que é se divertir, né? Ter um bom momento na tradução literal, né? Então, sua irmã se diverte com os amigos dela e ao with, que em geral é a preposição que significa com, tá? Em geral é assim que a gente traduz ela. Salvo algumas exceções, obviamente, porque depende muito da regência do verbo. Tem alguns verbos que vão usar o with com outro sentido. Mas, em geral, a tradução literal dele é com. Se divertir com, have a good time with. Recomendo que você faça uma frase usando a palavra sister, usando o verbo expressão to have a good time, que é divertir-se, e também a preposição with. Faça uma frase para cada uma dessas três. Então, na tradução, sua irmã se diverte com os amigos dela ou com as amigas dela. Lembre que a palavra friends é masculino e feminino. Próxima. My father is smart and also very kind. My father is smart and also very kind.
Meu pai é inteligente, é esperto e também muito gentil, muito bondoso. Father, a palavra pai, é a forma mais básica, né? Você já viu. Smart é a palavra inteligente, no sentido de ser uma pessoa esperta, bastante atenta, né? Rápida, nesses sentidos. Então, eu peço que você use. E também a palavra kind, que é um adjetivo. Então, temos 2 adjetivos aqui. Então, já fica a dica. Se você for usar eles com alguém, por exemplo, pessoa esperta, pessoa inteligente, você sempre bota o adjetivo na frente. Smart person. Ou, sei lá, cachorro esperto, smart dog. Se for o kind, é a mesma coisa, porque ele também é um adjetivo. Kind person, kind dog. Que no português a gente traduz invertido. A gente fala cachorro, esperto, cachorro, educado, gentil, bondoso, tá? E o also é o também, que a gente nunca vai usar ele em finais de frase. Grava este detalhe. Existe um outro também que a gente usa em finais de frase. Este aqui a gente usa antes, geralmente no mesmo local que a gente coloca no português. Perceba. E também muito gentil. E este very, que é o muito, ele sempre vai funcionar antes de adjetivos. Very smart, very kind, very important, ok? Então, ele não é o muito de quantidade ou de... ele é de intensidade, né? A pessoa que é muito de alguma forma, mas ele não tem a ver com quantidade. Por exemplo, muitos livros, muita água, muitas pessoas, aí seria um outro tipo de very, ok? Próxima frase. I want to be a math teacher. I love to teach. I love to teach. Eu quero ser, I want to be, verbo to be na sua base mais curta, né? To be, ser, uma professora ou um professor de matemática. Lembre-se que math vem antes de teacher porque é um adjetivo, né? Ele é uma característica deste professor. Que tipo de professor é? Professor de matemática. Então, ele virou um adjetivo. Então, é math teacher. Adjetivos vêm antes no inglês, salvo algumas exceções, mas, em geral, eles vêm antes daquilo que você vai caracterizar. Dependendo também da estrutura que você usa. E, por fim, eu amo ensinar. Aqui o verbo também está no infinitivo. Eu amo ensinar. To teach. Se você tem dúvida na pronúncia do verbo teach, lembre que você fala teacher. Ele vem. Teacher é aquele que ensina. O verbo teach. Ok? Lembre de fazer, então, uma frase usando math, uma frase usando o verbo to teach. Lembrando que você pode flexionar esse verbo como você quiser. Pode ser ela ensina, ele não ensina. Você que sabe. Lembre-se apenas de flexionar corretamente. Se tiver no infinitivo, você coloca o to. Se não tiver no infinitivo, você usa como deve usar. Lembre também de usar as palavras father, smart, also, very e kind para construir frases, ok? Por fim, my things are very important to me. Minhas coisas são, verbo to be no plural, muito, que é o mesmo daqui, importantes para mim. Uma coisa muito interessante também que não acontece no inglês são os adjetivos irem para o plural. Importantes no português está correto, coisas importantes. No inglês, a gente não tem plural de adjetivos, então a única coisa que vai para o plural é o things. My things are very important to me. Ok? Então, tenta usar things em uma palavra, em uma frase, perdão. O very você já usou aqui em cima, mas você pode usar quantas vezes quiser, fique à vontade. Important, que é o adjetivo, e se possível, use o important to também. Importante para alguém. E aí, coloque um pronomezinho ou uma pessoa. Próxima frase. I still want to live in Italy with my family. O still é a palavra que significa ainda. É uma das formas de falar ainda no inglês. E é o ainda de meio de frase. Então, a gente geralmente vai colocar ele aqui, ó, entre o sujeito e o verbo. I still want, eu ainda quero, to live, morar, na Itália, in Italy. Perceba que a gente usa o in antes de países e cidades. In Italy,
com, que a gente já tinha usado aqui em cima, minha família, my family. Então, tente usar still, Italy, with e family, ok? Uma frase para cada um, se possível, no mínimo, uma frase para cada uma dessas palavras. Próxima. She likes to go on long walks on the weekend. Ela gosta de fazer longas caminhadas. Não, a gente não vai fazer de ir em longas caminhadas. A gente traduz como fazer longas caminhadas. E a gente não vai usar o verbo fazer. A gente vai usar o to go on. To go on long walks on the weekend. No fim de semana. Então, a palavra weekend significa fim de semana. On the é o que a gente geralmente usa antes dele, para dizer no fim de semana, enfim, nos fins de semana também pode ser no plural, ok? Então, lembre-se de usar to go on long walks. Lembrando que você pode conjugar esse verbo e ele não vai ter o to na frente, pode ser eu faço longas caminhadas, minha irmã faz longas caminhadas, tanto faz. Lembre-se apenas de conjugar o verbo, ou seja, não usá-lo no infinitivo. Mas se você quiser, você pode usar também no infinitivo sem problema nenhum. Vai depender da frase que você vai construir. Você só precisa usá-lo corretamente. E lembre de usar também uma frase com on the weekend. Próxima frase. The last thing I want to see is that girl. A última coisa, the last thing I want to see, que eu quero ver, é aquela garota. Muita gente pergunta, mas e esse que? Cadê o que do português? The last thing, a última coisa que eu quero ver, né? Esse que, no inglês, ele é opcional, tá? Quando a gente for estudar ele, você vai entender que eu não sou obrigada a usar, por isso que ele não está aqui, tá? Mas se ele estivesse, seria o that. Mas vamos deixar para isso quando a gente for estudar esses pronomes relativos. The last thing I want to see is that girl. A última coisa que eu quero ver, I want to see, é aquela garota. Is that girl. A palavra that, em geral, significa aquela, tá? Geralmente se aponta ou fala de alguém que está mais distante. Próxima frase. Sim, faça a frase usando the last, o thing, você já viu antes no slide anterior, e a palavra girl. I don't like the food in my school. I don't like the food in my school. Eu não gosto da comida na minha escola. In my school. Na minha escola. Eu não gosto da comida da minha escola. Faça uma frase usando food e uma frase usando school. The best food is yours. I like it very much. A melhor comida é sua. Eu gosto dela muito. I like it very much. Perceba que eu não boto antes, né? Eu gosto muito dela. A gente fala o contrário no português. No inglês, o very much vai lá depois. I like it very much. Vai no finalzinho da frase, tá? Então, faça uma frase em casa usando the best. Food, você também já usou aqui em cima. E faça também uma frase usando a expressão very much. Próxima frase. The hospital is old and big. O hospital é velho e grande. Lembra que eu falei que depende da estrutura? Nesse caso, eu não estou usando o adjetivo na frente. Eu não estou dizendo que é um hospital velho e grande. Não. Eu estou dizendo que o hospital é... E aí vai vir meus adjetivos. Old and big. Velho e grande. Ok? Faça uma frase em casa usando hospital e uma frase com old e big, que são dois adjetivos que significam velho e grande. Lembrando que old também pode ser antigo, tá? Em alguns contextos. Próximo, o verbo hear. They laugh a lot together and they have a lot of board games. They laugh a lot together and they have a lot of board games.
Ou seja, essa frase está toda no presente, tá? Eles riem ou dão risada muito. Só que no português a gente fala diferente, né? Eles riem muito, né? Não fala dão risada muito. Ou dão muita risada também pode ser na tradução. Então, eles dão muita risada. They laugh a lot. Lembrando que esse a lot é para dizer o muito de uma ação, de um verbo, né? Rir muito, comer muito, estudar muito. A gente pode usar o a lot. They laugh a lot together, juntos. Eles riem, perdão, muito, juntos. E eles têm, they have, a lot of. Opa, agora é um outro tipo de a lot. Ele tem um a lot of. Perceba que eu vou ter uma coisa depois. And they have a lot of board games. Aqui eu tenho muitos jogos de tabuleiro, tá? Lembrando que board games são jogos de tabuleiro. Eu recomendo que você use junto, tá? Board games, jogo de tabuleiro. Então, traduzindo, e eles têm muitos jogos de tabuleiros. Este a lot of é diferente deste a lot, tá? Não se desespere, a gente vai estudar isso separado ainda, porque eu não quero que você use esse aqui, tá? Não é obrigatório. O que você tem que lembrar de usar é o a lot of. Ou seja, vai ser sempre muito alguma coisa. Muita água, muitos livros, muitas pessoas, enfim. A lot of e alguma coisa. Esse aqui você não precisa usar por enquanto. Mas laugh, que é o verbo to laugh, que é o here, ó, perceba que aqui ele tá conjugado, né? Então não precisei do to. Vai depender da frase que você quiser construir. Together, que é juntos. A lot of, muitos ou muito. Muita ou muitos. E board games, que são jogos de tabuleiro. São palavras que existem também separadamente, mas eu aconselho que você utilize elas juntas. Do you want to cook now? Você quer cozinhar agora? Do you want to cook now? To cook é o verbo cozinhar e está no infinitivo, por isso que é to cook. E a palavra now significa agora. I like him. Eu gosto dele. He is strong and a lot of friends of mine also like him. Bastante palavras aqui, né? Eu gosto dele. Ele é forte, o adjetivo forte. He is strong. E muitos amigos, é o mesmo muitos daqui, ó. A lot of friends, a lot of board games. Muitos amigos meus também, ou também de novo, a gente já usou ele, gostam dele. Also like him. Lembrando que são todos os amigos, por isso que esse verbo está conjugado para muitos amigos. Muitos amigos gostam, like him, gostam dele, tá? Lembrando que este dele não é possessivo, tá? É quem gosta, gosta dele. A gente falou sobre isso na lição 2 aqui deste módulo. Na lição 2, não, perdão, na lição 3 deste módulo. Então, gostar dele, esse dele não é possessivo. É simplesmente porque quem gosta, gosta de algo, tá? E a próxima e última. He is still a child and he goes to school every day. Still significa ainda. Às vezes a gente vê em músicas a palavra still abreviada como till, né? Till, sem o S. E bota um apóstrofezinha. A gente vê muito em música isso. É o ainda, tá? Então, he is still a child. Ele ainda é uma criança. E perceba que eu não separei verbo to be de sujeito, porque a gente não deve fazer isso. He is still a child. Ele é ainda uma criança. A child. Child. É o singular, né? Criança ou filho. And he goes, e ele vai to school, para a escola, every day, todo dia. Essas questões de to school, to work, to the shop, enfim, a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso, tá? Então, se surgir as dúvidas, não se preocupe, em breve a gente vai se aprofundar também nesse assunto. Tudo no seu tempo, mas eu quero que você já vá tentando ter essa vontade de falar isso, para que surja a vontade de falar, para que venha a dúvida e para que a gente possa corrigir se for necessário. Às vezes você já consegue falar certinho, para mim é melhor ainda, eu fico mais feliz. Mas muito bem, pessoal. Recomendo então que você faça também uma frase usando still, child e school. Lembrando que a gente já usou o still aqui antes, né?
Então, tô só sendo repetitiva. Você já provavelmente já deve ter feito uma frase com still. E perceba a diferença. Olha como aqui é I still want. Mas como o verbo to be a gente não separa, he is still. Então, fique atento a isso, ok? De usar o still. E esse ainda, mais uma vez, é o ainda de meio de frase, assim como o also. Também é em meio de frase. Existe um também que vai no final da frase e tem um ainda que vai no final da frase também, mas eles não estão nessa lição, então vamos deixar para a hora certa. Muito bem, pessoal. Lembre de fazer então essas atividades na sua casa. Façam as frases de aplicação. E se você for um aluno que tem os seus encontros semanais comigo, você faça lá no seu arquivo de notes para que a gente possa estar corrigindo, né? Se não, você faz aí suas anotações e você vai corrigindo com o tempo, com as aulas e tudo mais. O importante é que você aplique esse conteúdo para que você memorize e entenda como eles funcionam. Certo, pessoal? A gente se encontra então na nossa próxima aula, já no seu próximo módulo. See you there!